Quando uma menina suja, faminta e invisível para o mundo ousa entrar em uma padaria apenas para pedir um pedaço de pão e acaba sendo brutalmente expulsa com gritos e empurrões pelo próprio dono do local. Mas o que ninguém esperava era que um homem silencioso, de terno simples e olhar cansado, testemunharia tudo de perto. Ele, um milionário solitário marcado por perdas profundas, decide intervir. O que começa como um gesto de compaixão se transforma em algo muito maior. Uma conexão improvável que vai abalar segredos do passado, despertar dores adormecidas e provocar uma reviravolta que ninguém poderia prever. Prepare-se para testemunhar. Como um ato de bondade, muda 2 destinos para sempre. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação. E não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. A chuva castigava as ruas do subúrbio de São Leôncio naquela manhã cinzenta de julho. Malíria apertou os braços magros contra o corpo, tentando conter o tremor que a sacudia. Seus pés descalços, cobertos de lama, deixavam pegadas hesitantes no chão molhado, enquanto ela se aproximava da padaria São José. O estômago doía. De fome, não comia há 2 dias. Parou diante da porta de vidro manchada por marcas de dedos, observando o movimento lá dentro. O cheiro de pão quente fez sua boca salivar. Respirou fundo, reunindo coragem. Aos 10 anos, já sabia que entrar em estabelecimentos como aquele sempre era um risco, mas a fome era mais forte que o medo. Empurrou a porta devagar, tentando fazer-se pequena, invisível. Algumas pessoas na fila a olharam de soslaio, instintivamente segurando suas bolsas mais perto do corpo. Uma senhora puxou a neta para longe, como se a miséria fosse contagiosa. Malíria já estava acostumada com aquele tipo de reação. Era o preço de ter a pele encardida pelas ruas e os olhos fundos de tanto engolir o choro. Por favor. Sua voz saiu como um sussurro quando finalmente chegou ao balcão. Só um pão. Egídio, o dono da padaria, interrompeu sua conversa com outro cliente. Seu rosto redondo e vermelho contraiu-se numa expressão de desgosto ao ver a menina encharcada sujando seu piso recém-encerado. De novo essa vagabundagem aqui? Já falei que não quero mendigo na minha padaria. Só um pão, por favor. Malíria insistiu, sua voz tremendo. Eu posso limpar o chão depois. O tapa veio sem aviso. A força do golpe a fez cambalear para trás, o gosto metálico de sangue invadindo sua boca. Egídio contornou o balcão, avançando em sua direção. Fora daqui! Volta pro buraco de onde você saiu, antes que eu chame a polícia. Os outros clientes observavam a cena em silêncio constrangido. Alguns fingiam não ver, outros cochichavam entre si. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém, exceto o homem, sentado sozinho numa mesa do canto. Ele estava ali há quase 1 hora, uma xícara de café intocada à sua frente, observando a chuva pela janela com olhos distantes. Algo na cena pareceu despertá-lo de seus pensamentos. Osíris Venturini levantou-se devagar. Aos 61 anos, carregava no rosto marcado pelo tempo o peso de memórias que preferia esquecer. Desde que perdera a esposa, 2 anos atrás, raramente saía de casa. Mas algo naquela menina, talvez a forma como ela tentava conter as lágrimas, ou o modo digno como permanecia de pé apesar do golpe, o fez agir. O senhor não deveria bater em crianças. Sua voz grave cortou o silêncio da padaria. Não estava alterado, mas havia uma autoridade natural em seu tom que fez Egídio hesitar. O senhor não sabe como é. O padeiro tentou justificar-se, reconhecendo no outro os sinais de alguém acostumado a dar ordens. Essa gente vem aqui todo dia, espanta os clientes, rouba quando pode. Quanto custa o pão? Como? Perguntei quanto custa o pão que ela pediu. Osíris tirou a carteira do bolso, seus movimentos deliberadamente lentos. Colocou uma nota de R$100 sobre o balcão. Isso deve cobrir o pão.
e o prejuízo que o senhor acha que ela causou. Egídio pegou o dinheiro sem graça. Os outros clientes agora observavam a cena com interesse renovado. Osíris voltou-se para Malíria, que permanecia parada, o lábio inferior começando a inchar. "Venha", disse simplesmente, estendendo a mão. Malíria hesitou. Anos nas ruas a haviam ensinado a desconfiar da bondade aparente dos adultos. Mas havia algo diferente naquele homem. Talvez a tristeza em seus olhos, ou a forma como não tentou tocá-la primeiro. Do lado de fora, a chuva continuava caindo. Osíris tirou um lenço do bolso, limpando delicadamente o sangue do rosto da menina. Não fez perguntas, não ofereceu conselhos. Apenas entrou novamente na padaria, ignorando o olhar ressentido de Egídio, e voltou com um pão ainda quente e uma garrafinha de suco. Sentaram-se num banco coberto pela marquise da loja ao lado. Malíria comia devagar, como se quisesse fazer aquele momento durar para sempre. Osíris permaneceu em silêncio, observando a chuva e os pedestres apressados que passavam protegidos por seus guarda-chuvas, alheios à cena que se desenrolava ali. Quando ela terminou, ele simplesmente se levantou. "Tome cuidado." Foi tudo que disse antes de partir. Malíria o observou se afastar, sua figura alta desaparecendo na cortina de chuva. Não sabia seu nome, não sabia de onde vinha, mas algo havia mudado naquela manhã cinzenta. Uma pequena luz se acendera num mundo que há muito tempo era apenas sombras. Naquela noite, quando se encolheu para dormir num vão entre dois prédios, o gosto do pão ainda em sua boca, Malíria permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com algo diferente. Não sabia que aquele encontro casual na padaria era apenas o começo de uma história que mudaria para sempre sua vida, e a do homem que, por um breve momento, havia feito o mundo parecer menos hostil. A chuva continuava caindo, lavando as ruas de São Leôncio, enquanto em duas partes diferentes da cidade, duas almas solitárias tentavam adormecer. Uma em uma mansão vazia demais, outra num pedaço de papelão molhado. Nenhuma das duas imaginava que o destino havia acabado de tecer os primeiros fios de uma trama que as uniria de formas que ninguém poderia prever. Na manhã seguinte, Osíris encontrou-se dirigindo sem rumo pelas ruas de São Leôncio. Havia passado a noite em claro, perseguido por pesadelos nos quais sua falecida esposa, Helena, o chamava através de corredores vazios. O luto, que já durava 2 anos, parecia mais pesado naquela manhã. Sem perceber, estacionou em frente à padaria São José. Foi quando a viu, encolhida na calçada, usando a mesma roupa do dia anterior, dormindo num sono inquieto. Malíria tremia de frio, os lábios arroxeados, denunciando uma noite passada sob a garoa fina que ainda caía. Algo dentro dele se quebrou. Não era apenas a miséria evidente, mas a forma como ela se encolhia, como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo. Lembrou-se das palavras de Helena, repetidas tantas vezes. Às vezes, é preciso coragem para fazer a coisa certa. Aproximou-se devagar, tomando cuidado para não assustá-la. "Malíria", chamou suavemente. Ela acordou num sobressalto, os olhos, arregalados de medo, rapidamente escaneando os arredores, o reflexo automático de quem aprendeu a dormir sempre alerta. "Desculpa", murmurou, já se levantando para fugir. "Já estou saindo." "Espere", Osíris pediu. "Você deve estar com fome." Ela parou hesitante. A fome era mais forte que o medo. "Conheço um lugar aqui perto." Ele continuou. "Podemos tomar café." Malíria o seguiu até uma lanchonete simples 2 quadras adiante. O dono, um senhor idoso, não fez perguntas quando eles entraram. Apenas colocou 2 pratos de mingau fumegante na mesa. Osíris observou enquanto ela comia, notando os diversos machucados em seus braços, as marcas roxas que pareciam recentes.
Quem fez isso com você? Malíria baixou os olhos para o prato. Tio Jerônimo, respondeu depois de um longo silêncio. Ele me encontrou ontem à noite. Disse que dessa vez não vou escapar, que vai me levar de volta. Suas mãos pequenas começaram a tremer. Não posso voltar para lá, não posso. O terror em sua voz fez o coração de Osíris apertar. Há quanto tempo você está nas ruas? Desde que mamãe sumiu, eu tinha 6 anos. Ela brincava com a colher, evitando seu olhar. Estávamos num abrigo. Um dia, ela saiu para procurar emprego e nunca mais voltou. O tio Jerônimo disse que ela me abandonou, que ninguém mais me queria. Ele me batia muito, então eu fugi. Osíris sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve a voz calma. E seu pai? Nunca conheci. Ela deu de ombros, como se essa ausência fosse apenas mais um detalhe em uma vida cheia de vazios. Depois do café, Osíris a levou até um hotel simples nas redondezas. A recepcionista lançou um olhar desconfiado quando ele pediu um quarto, mas suas suspeitas foram apaziguadas quando ele explicou que era apenas para a menina tomar um banho. Aqui, disse, entregando-lhe uma sacola com roupas novas que havia comprado numa loja próxima. Tome um banho quente. Depois conversamos. Enquanto esperava, Osíris lutava contra seus próprios demônios. Sabia que estava se envolvendo demais, quebrando a promessa que fizera a si mesmo de não se aproximar de ninguém após a morte de Helena. Mas como ignorar aquela criança que carregava nos olhos o mesmo tipo de dor que ele conhecia tão bem? Malíria saiu do banho transformada. As roupas limpas e o cabelo lavado revelaram uma beleza frágil que a sujeira das ruas havia escondido. Mas foram seus olhos que mais mudaram. Havia neles agora um brilho de esperança que partiu o coração de Osíris. Obrigada, ela disse, sua voz pequena carregada de uma gratidão que ia além das palavras. Foi quando ouviram os gritos vindos do corredor. Eu sei que ela está aí. Abram essa porta. O rosto de Malíria perdeu toda a cor. É ele, sussurrou o terror puro em sua voz. É o tio Jerônimo. Os passos se aproximavam. Através da porta, podiam ouvir a voz alterada do homem discutindo com a recepcionista. Malíria começou a tremer violentamente, seus olhos procurando freneticamente uma rota de fuga. Por favor, implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não deixe ele me levar, por favor. Osíris agiu por instinto. Pegou Malíria no colo e correu para o banheiro. Justamente quando a porta do quarto era violentamente aberta. Através da pequena janela do banheiro, conseguiram escapar para uma área de serviço. O coração de Osíris batia descompassado, não pela fuga em si, mas pela forma como Malíria se agarrava a ele, como se sua vida dependesse disso. Conseguiram chegar até o carro sem serem vistos. Osíris dirigiu sem destino por horas, tentando garantir que não estavam sendo seguidos. Malíria permaneceu em silêncio no banco do passageiro, ainda tremendo. Já era noite quando ele finalmente parou o carro numa rua tranquila. Você não pode continuar nas ruas, disse, sua voz grave e carregada de preocupação. Não é seguro. Não posso voltar para o abrigo, ela respondeu, pânico em sua voz. Ele vai me encontrar lá. Osíris olhou para a menina assustada ao seu lado e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Tenho uma casa grande demais para uma pessoa só, disse simplesmente. Se você quiser... Não terminou a frase. Não precisava. O olhar que Malíria lhe lançou dizia tudo. O que nenhum dos dois sabia era que aquela decisão, tomada num momento de compaixão, desencadearia uma série de eventos que testaria os limites do amor, da coragem e da capacidade humana de superar o passado. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Osíris não podia imaginar que seus próprios segredos, cuidadosamente guardados por anos, logo viriam à tona de maneiras que ele jamais poderia prever. A lua cheia iluminava as ruas silenciosas de São Leôncio,
lançando sombras longas sobre o asfalto molhado. No banco do passageiro, Malíria havia finalmente adormecido. Sua respiração suave, o único som no interior do carro. Pela primeira vez em muito tempo, seu sono não era perturbado por pesadelos. Mas a paz daquele momento era frágil. Como a própria vida havia ensinado tantas vezes a ambos, às vezes os maiores perigos não vêm das ruas, mas das sombras que habitam o passado de cada um. A mansão dos Venturini erguia-se imponente no bairro mais nobre de São Leôncio, suas janelas escuras refletindo a luz da manhã como olhos vazios. Para Malíria, acostumada às ruas, o lugar parecia assustadoramente grande. Seguiu Osíris pelos corredores silenciosos, seus passos ecoando no piso de mármore. "Altemar!" Osíris chamou, sua voz reverberando pela casa vazia. O motorista apareceu rapidamente, seu rosto enrugado contraindo-se numa expressão de desagrado ao ver Malíria. "Senhor", começou hesitante, "tem certeza que... Prepare o quarto de hóspedes." Osíris o interrompeu. "E peça a Maria que providencie um café reforçado." Malíria percebeu os olhares trocados entre os empregados enquanto a conduziam escada acima. Sussurros a seguiam pelos corredores. Onde ele encontrou essa menina? Não pode estar pensando em... O que as pessoas vão dizer? O quarto designado a ela era maior que qualquer lugar onde já havia dormido. Uma cama king size dominava o espaço, suas colchas impecavelmente arrumadas. Malíria ficou parada na porta, sem ousar entrar. "Pode entrar", Osíris disse gentilmente. "É seu agora." Ela deu um passo hesitante, seus pés descalços afundando no carpete macio. Tudo parecia irreal demais. As cortinas de seda, os móveis, antigos, o espelho veneziano que refletia sua figura deslocada. Maria, a governanta, apareceu com uma bandeja de café da manhã. Seus olhos críticos examinaram Malíria de cima a baixo. "Vou preparar um banho", anunciou, seu tom deixando claro que considerava isso uma necessidade urgente. No banheiro da suíte, Malíria enfrentou seu primeiro desafio. A banheira. Nunca havia visto tantas torneiras juntas. Maria teve que explicar pacientemente como regular a temperatura da água, como usar o sabonete líquido, como não desperdiçar shampoo. "Não sei usar isso", Malíria admitiu envergonhada, quando Maria lhe entregou uma escova de dentes nova. O dia transcorreu como um sonho nebuloso. Roupas novas foram providenciadas, todas ligeiramente grandes demais, compradas às pressas por Maria, que só podia estimar seu tamanho. Cada refeição era uma nova descoberta. Garfos e facas pareciam armas estranhas em suas mãos pequenas. Guardanapos de tecido eram território desconhecido. À noite, sozinha no quarto imenso, o medo voltou. As sombras nas paredes pareciam se mover e cada barulho da casa antiga a fazia sobressaltar. Quando um trovão sacudiu as janelas, Malíria não aguentou. Correu para o corredor, seu coração batendo descontrolado. Encontrou Osíris em seu escritório, cercado por papéis e uma xícara de café frio. Ele levantou os olhos quando ela apareceu na porta, tremendo. "Não consigo dormir", confessou, sua voz pequena. "O quarto é muito grande." Osíris entendeu, imediatamente. Levantou-se, pegou um cobertor no armário e conduziu Malíria até a biblioteca. Ali, entre estantes altas, cheias de livros, havia um sofá antigo perto da lareira. "Melhor?" Ela assentiu, encolhendo-se sob o cobertor. O espaço, menor, aconchegante, lembrava vagamente os cantos protegidos, onde costumava dormir nas ruas. Osíris sentou-se numa poltrona próxima e começou a ler em voz baixa uma história sobre uma menina que descobriu um jardim secreto. Foi assim que começaram suas noites na biblioteca. Malíria aos poucos aprendeu a dormir em uma cama de verdade, mas as histórias continuaram. Era seu momento especial com Osíris, quando as máscaras sociais caíam e eles podiam simplesmente ser.
Mas a adaptação não era fácil. Durante o dia, Malíria lutava contra anos de hábitos formados nas ruas. Guardava comida nos bolsos, assustava-se com portas fechando, tinha crises de pânico em espaços muito grandes ou muito fechados. Uma manhã, Maria a encontrou dormindo no chão ao lado da cama. "Por que não dorme na cama, menina? É macia demais", Malíria respondeu envergonhada. "Parece que vou afundar e nunca mais conseguir sair." Os pesadelos eram frequentes. Acordava gritando, suando frio, chamando por uma mãe que havia desaparecido anos atrás. Osíris sempre aparecia, silencioso e constante como uma rocha em meio à tempestade. Mas nem tudo eram sombras. Havia também momentos de descoberta e alegria. O primeiro banho de chuva no jardim sem medo de ficar doente. A primeira vez que conseguiu ler uma palavra sozinha. O dia em que finalmente aprendeu a usar todos os talheres corretamente. Foi numa dessas manhãs de pequenas vitórias que a primeira crise séria aconteceu. Altemar entrou no escritório de Osíris, seu rosto grave. "Senhor, precisamos conversar", disse, fechando a porta. "É sobre a menina." Osíris levantou os olhos dos documentos que analisava. "Algum problema? As pessoas estão comentando." Altemar começou, escolhendo as palavras. "Um homem da sua posição, sozinho, com uma menina de rua, não parece apropriado." "O que exatamente está insinuando, Altemar?" "Nada, senhor. Mas outros podem insinuar. O senhor precisa pensar em sua reputação, nas suas empresas, no que seus sócios vão dizer." Osíris sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz controlada. "Minha reputação? E o que sugere que eu faça? Que a jogue de volta nas ruas? Existem instituições apropriadas para casos assim, como o abrigo de onde ela fugiu, onde foi espancada e traumatizada." A discussão foi interrompida por um barulho na porta. Malíria estava lá, seus olhos arregalados de medo. Havia escutado tudo. Antes que alguém pudesse reagir, ela correu. Osíris a encontrou no jardim, encolhida atrás de uma árvore, chorando silenciosamente. "Desculpa", soluçou quando ele se aproximou. "Eu sei que sou um problema. Sei que não mereço estar aqui." Osíris sentou-se ao seu lado na grama úmida, ignorando o terno caro. "Olhe para mim", pediu suavemente. Quando ela ergueu os olhos, ele continuou: "Você não é um problema, é uma bênção. Desde que Helena partiu, esta casa era apenas paredes vazias e silêncio. Você trouxe vida de volta." Mas o Altemar disse: "O Altemar está errado. E se alguém mais tiver algo a dizer sobre você estar aqui, que venha falar diretamente comigo." Naquela noite, Osíris não conseguiu dormir. As palavras de Altemar o perseguiam não porque temesse os comentários maldosos, mas porque sabia que eram apenas o começo. O mundo não era gentil com histórias como a deles. Um homem rico e uma menina de rua, tentando construir algo parecido com uma família. E havia também os segredos. Os dele, enterrados em pastas antigas no escritório de Helena, e os de Malíria, que ainda acordava gritando nomes que se recusava a explicar. Quanto tempo até que o passado os alcançasse? No quarto ao lado, Malíria também estava acordada, agarrada ao travesseiro como se fosse um escudo. Pela primeira vez em anos, tinha algo a perder, e isso a aterrorizava mais que todas as noites que passara nas ruas. A lua cheia iluminava o jardim lá fora, projetando sombras inquietas através das janelas. Na biblioteca, o livro sobre o jardim secreto permanecia aberto na poltrona, suas páginas sussurrando histórias de transformação e renascimento. Mas algumas transformações exigem mais que apenas tempo e boa vontade. Exigem coragem para enfrentar verdades há muito enterradas.
E as verdades que Osíris e Malíria teriam que enfrentar eram mais profundas e dolorosas do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O outono chegou a São Leôncio, trazendo ventos frios e folhas secas que dançavam pelos jardins da mansão. 3 meses haviam se passado desde que Malíria chegara, e aos poucos uma rotina se estabelecera. Osíris havia matriculado a menina numa escola particular próxima, depois de longas discussões com a diretoria para aceitar uma aluna fora do período normal de inscrições. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Malíria não desceu para o café da manhã. Maria a encontrou ainda na cama, pálida e com febre alta. "Estou bem", insistia a menina, tentando se levantar. "Posso ir para a escola." Mas suas pernas fraquejaram assim que tentou ficar de pé. O médico foi chamado às pressas, um senhor idoso que atendia a família Venturini há décadas. Seu diagnóstico foi preocupante. "O coração dela não está bem", explicou a Osíris após o exame. "Precisamos fazer exames mais detalhados, com urgência." No hospital, os corredores brancos e assépticos despertaram memórias ruins em Malíria. Ela se recusava a soltar a mão de Osíris, tremendo cada vez que uma enfermeira se aproximava. "Não gosto de hospital", sussurrou. "Foi num hospital que mamãe sumiu." Era a primeira vez que mencionava detalhes sobre o desaparecimento da mãe. Osíris apertou sua mão gentilmente, encorajando-a a continuar. "Ela estava doente, Malíria", continuou sua voz baixa. "No abrigo, tossia muito, tinha febre. O tio Jerônimo não queria levar ela no médico. Dizia que era frescura. Quando piorou muito, levaram ela para cá." Seus olhos percorreram o corredor, como se procurasse fantasmas. "Ela prometeu que voltava logo. Disse para eu ser forte, que ia ficar tudo bem, mas nunca mais vi ela." O médico interrompeu a conversa, chamando-os para mais exames. As horas se arrastaram entre eletrocardiogramas, ecocardiogramas e exames de sangue. Malíria enfrentou tudo com uma coragem silenciosa que partiu o coração de Osíris. Finalmente, já no fim da tarde, o diagnóstico: uma cardiopatia congênita grave, que deveria ter sido tratada anos antes. O médico explicou em termos técnicos: válvula defeituosa, cirurgia necessária, riscos elevados. "Quanto vai custar?" Osíris perguntou, já sacando o talão de cheques. O médico hesitou. "Não é só questão de dinheiro, Sr. Venturini. Precisamos da autorização dos responsáveis legais para qualquer procedimento." "Eu sou o responsável dela." "O senhor tem a guarda legal?" O silêncio que seguiu foi pesado. Osíris percebeu, pela primeira vez, o quanto sua situação com Malíria era frágil. Legalmente, não era nada dela. Não tinha nenhum documento, nenhuma autorização formal. "Vamos resolver isso", prometeu, mais para si mesmo que para o médico. Mas resolver não seria tão simples. Na manhã seguinte, enquanto Malíria descansava em casa sob os cuidados de Maria, Osíris iniciou uma peregrinação por escritórios de advocacia e fóruns. "É complicado", explicou um advogado ajustando os óculos. "O senhor não tem nenhum vínculo legal com a menina. Nem sabemos se ela tem certidão de nascimento. E tem o tio. Aquele homem a maltratava. Tem provas? Registros, boletins de ocorrência?" Cada porta que batia parecia mais fechada que a anterior. As perguntas se repetiam, sempre as mesmas. Por que um empresário solteiro queria a guarda de uma menina de rua? Onde estava a família dela? Que garantias poderia oferecer? Foi numa dessas tardes frustradas que Osíris, voltando para casa mais cedo, decidiu organizar o escritório de Helena. Era algo que vinha adiando desde a morte da esposa. Cada objeto ali ainda carregava memórias dolorosas demais. Entre papéis antigos e fotografias empoeiradas, encontrou uma pasta que chamou sua atenção. Dentro, recortes de jornal amarelados e anotações na letra caprichada de Helena.
Maria Aparecida dos Santos, 32 anos, desaparecida do Hospital Santa Cruz em 12 de junho de 2019. Deixou uma filha de 6 anos no abrigo São Vicente. Osíris sentiu o sangue gelar. A data, o nome do hospital, tudo coincidia com a história de Malíria. Continuou lendo, suas mãos tremendo. Investigação arquivada por falta de provas. Suspeitas de negligência médica acobertada. Jerônimo dos Santos, irmão da vítima, assumiu a guarda da sobrinha. Mas o que mais o chocou foram as anotações pessoais de Helena. Preciso encontrá-la. É minha sobrinha, a filha que Clara teve antes de morrer. Jerônimo está mentindo sobre tudo. As palavras embaralhavam-se diante de seus olhos. Clara, a irmã mais nova de Helena, morta num acidente de carro anos antes. Helena nunca superara completamente essa perda. Nos últimos anos de vida, havia se dedicado a investigar casos de desaparecimento, especialmente de mulheres em hospitais. Meu Deus! Osíris murmurou, deixando-se cair na cadeira. Malíria é sobrinha de Helena. O peso dessa descoberta o esmagava, por isso sentira aquela conexão inexplicável com a menina. Era o destino tentando corrigir uma tragédia antiga. Seus pensamentos foram interrompidos por um grito vindo do andar de cima. Correu, encontrando Malíria no meio de uma crise de pânico. Maria tentava acalmá-la, sem sucesso. Ele estava aqui. A menina soluçava, apontando para a janela. Tio Jerônimo, ele me viu! Osíris abraçou-a, sentindo seu coração bater descontrolado. Ninguém vai te levar, prometeu. Nunca mais. Mas sabia que a promessa seria difícil de cumprir. Agora que conhecia parte da verdade, entendia que estavam lidando com algo muito maior que imaginava. Jerônimo não era apenas um tio violento, era alguém que poderia ter informações sobre o desaparecimento de Maria Aparecida. Naquela noite, depois que Malíria finalmente adormeceu, Osíris voltou ao escritório. Releu cada anotação de Helena, cada recorte de jornal. Um padrão começava a emergir. Outras mulheres haviam desaparecido daquele mesmo hospital, todas em circunstâncias suspeitas. O que Helena havia descoberto? E por que Jerônimo estava tão determinado a recuperar a guarda de Malíria? A resposta, ele suspeitava, estava em algum lugar naquelas páginas amareladas. Mas quanto tempo tinham? O coração de Malíria piorava a cada dia e, sem autorização legal, não podiam fazer a cirurgia. Olhou pela janela, observando as sombras no jardim. Em algum lugar lá fora, Jerônimo os observava, planejando seu próximo movimento. E Osíris sabia que precisava agir rápido, antes que o passado, que tanto tentava proteger Malíria, viesse cobrar seu preço em sangue. O relógio da parede marcava meia-noite quando ele finalmente guardou os documentos numa gaveta trancada. Subiu para checar Malíria mais uma vez, encontrando-a dormindo inquieta, murmurando palavras desconexas. Me perdoa, Helena, sussurrou para o quarto silencioso. Devia ter percebido antes, devia ter procurado mais. Mas arrependimentos não. Mudariam o passado. O que importava agora era o futuro. E para garantir que Malíria tivesse precisaria mergulhar fundo nos segredos que sua própria esposa havia deixado para trás. O vento sacudia as árvores do jardim, criando sombras inquietas nas paredes. Em seu sono agitado, Malíria chamava por uma mãe que nunca mais veria. E em algum lugar da cidade, um homem planejava sua vingança, determinado a não deixar que antigas verdades viessem à tona. A condição de Malíria piorava a cada dia. Sua pele, antes apenas pálida, agora tinha um tom quase azulado, e o menor esforço a deixava ofegante. Osíris observava, impotente, enquanto ela lutava para subir as escadas da mansão, parando a cada poucos degraus para recuperar o fôlego.
Não precisa me carregar, insistia, teimosa como sempre. Eu consigo. Mas naquela manhã, ela não conseguiu. No meio da escada, suas pernas fraquejaram e ela desmaiou. Osíris a pegou antes que caísse, seu coração disparando ao sentir como ela estava leve, frágil como um passarinho ferido. "Chame uma ambulância!" gritou para Maria, que já corria para o telefone. No hospital, os médicos foram diretos. Sem a cirurgia, Malíria não sobreviveria muito mais tempo. Sua válvula cardíaca estava quase completamente comprometida. "Precisamos operar imediatamente", o cardiologista insistiu, mas sem autorização legal. "Ao diabo com a autorização!" Osíris explodiu, assustando as enfermeiras próximas. "Ela está morrendo!" "Justamente por isso, precisamos fazer tudo dentro da lei", o médico respondeu, mantendo a calma. "Se algo der errado durante a cirurgia, o senhor não tem respaldo legal para tomar decisões." Foi quando uma assistente social apareceu. Corina, 38 anos, olhos cansados de quem já viu demais nessa profissão. Ela havia sido chamada pelo hospital ao perceberem a situação irregular de Malíria. "Preciso conversar com a menina", anunciou, a sós. Osíris esperou no corredor, andando de um lado para outro, imaginando 1000 cenários diferentes. E se Corina decidisse levar Malíria? E se a enviassem de volta para Jerônimo? Depois de quase 1 hora, a assistente social o chamou para sua sala improvisada no hospital. "Senhor Venturini", começou, seu tom profissional, mas não hostil. "A situação é complexa. Malíria me contou sobre como o senhor a encontrou, como tem cuidado dela, mas também me falou sobre o tio." Ela consultou algumas anotações. "Jerônimo dos Santos registrou um boletim de ocorrência há 3 meses, alegando que o senhor sequestrou a sobrinha dele." "Isso é absurdo!" Osíris protestou. "Ele a maltratava! Ela fugiu dele!" "Tenho aqui os registros do abrigo São Vicente", Corina continuou. "Malíria estava sob os cuidados do tio após o desaparecimento da mãe. Legalmente, ele ainda é o guardião dela." Osíris sentiu o sangue gelar. "Preciso lhe mostrar uma coisa", disse, tirando da pasta os documentos que encontrara no escritório de Helena. Corina leu atentamente as anotações, seu rosto mudando sutilmente à medida que absorvia as informações. "Isso muda tudo", murmurou. "Se conseguirmos provar que Jerônimo tinha conhecimento do que aconteceu com a mãe dela..." Foi interrompida por uma comoção no corredor. Malíria havia tido outra crise. Quando chegaram ao quarto, encontraram-na lutando para respirar, seus lábios roxos pelo esforço. "Autorizo a cirurgia", Corina decidiu rapidamente. "Como representante do Estado, posso assumir temporariamente a responsabilidade em casos de risco de vida." As próximas horas foram um borrão de médicos correndo, papéis sendo assinados, equipamentos sendo preparados. Antes de ser levada para a cirurgia, Malíria segurou a mão de Osíris com uma força surpreendente. "Tenho medo", confessou em um sussurro. "Eu também", ele respondeu, beijando sua testa. "Mas vou estar aqui quando você acordar. Prometo." O que nenhum deles sabia era que naquele exato momento Jerônimo chegava ao hospital. Havia sido informado por um funcionário corrupto sobre a internação da sobrinha. Osíris estava na capela do hospital, algo que não fazia há anos, quando Maria o encontrou, pálida e ofegante. "Ele está aqui", disse simplesmente. "Jerônimo está exigindo ver a menina." No corredor da UTI, encontraram Corina enfrentando Jerônimo, um homem alto, de ombros largos e olhos injetados que denotavam uso de álcool. "Ela é minha sobrinha", vociferava. "Tenho direitos." "O senhor perdeu esses direitos quando a abandonou", Corina respondeu firmemente. "Temos testemunhas dos maus tratos." "Aquela pirralha mente, sempre mentiu." "Como mentiu sobre o desaparecimento da mãe dela?" Osíris interveio, sua voz cortante como gelo. Jerônimo empalideceu visivelmente.
do que está falando. Maria Aparecida dos Santos, sua irmã, internada no Hospital Santa Cruz em junho de 2019. Desapareceu misteriosamente, assim como outras mulheres antes dela. Não sabe do que está falando, Jerônimo rosnou, mas havia medo em seus olhos. Minha esposa sabia, Osíris continuou. Helena estava investigando os desaparecimentos. Descobriu algo, não foi? Por isso mantinha Malíria sob seu controle, para que ela não falasse sobre o que viu naquela noite. O corredor ficou em silêncio mortal. Até Corina parecia prender a respiração. Sua esposa metida, Jerônimo cuspiu as palavras, sempre xeretando, fazendo perguntas. Sabe o que acontece com gente que faz perguntas demais? A ameaça velada fez o sangue de Osíris gelar. Helena havia morrido num acidente de carro 2 anos atrás. Um acidente que nunca foi completamente esclarecido. O que você fez? Sussurrou, a compreensão o atingindo como um soco. Jerônimo sorriu, um sorriso sem alegria que não alcançava seus olhos. Prove. Nesse momento, uma enfermeira correu até eles. A paciente está tendo uma parada cardíaca. O mundo pareceu desacelerar. Osíris viu, como em câmera lenta, os médicos correndo para a sala de cirurgia. Ouviu o som distante do desfibrilador, os gritos de "afastem-se" e "carregando". Jerônimo aproveitou a confusão para tentar fugir, mas 2 seguranças do hospital, alertados por Corina, o detiveram. "Não deixem ele sair", Corina ordenou. "A polícia está a caminho." Mas Osíris mal registrava o que acontecia ao seu redor. Seus olhos estavam fixos nas portas fechadas da sala de cirurgia, onde médicos lutavam para trazer Malíria de volta à vida. "Por favor", murmurou, sem saber exatamente para quem. "Deus, Helena, o universo. Por favor, não a leve também." O relógio na parede marcava cada segundo com uma crueldade particular. Nas últimas 24 horas, todo o passado havia sido revirado, revelando verdades mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. Mas nada disso importaria se Malíria não sobrevivesse. No corredor, Corina falava ao telefone, sua voz baixa, mas urgente. "Sim, temos evidências de envolvimento no desaparecimento de Maria Aparecida." "Não, ele está detido." "Sim, a menina está em cirurgia." Maria rezava seu terço num canto, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. E Osíris permanecia de pé, imóvel, seus olhos nunca deixando as portas da sala de cirurgia. Do lado de fora do hospital, a noite caía sobre São Leôncio. Em algum lugar, os segredos que Helena havia descoberto ainda aguardavam para serem revelados completamente. Mas naquele momento, naquele corredor asséptico iluminado por luzes fluorescentes, todo o universo se resumia aos batimentos de um pequeno coração lutando para continuar pulsando. O som contínuo do monitor cardíaco era a única coisa que quebrava o silêncio do quarto de UTI. Malíria havia sobrevivido à cirurgia, por muito pouco, segundo os médicos. Seu pequeno corpo lutava bravamente, conectado a tubos e aparelhos que pareciam grandes demais para ela. Osíris não saía do seu lado. Dormia na desconfortável poltrona do hospital. Comia apenas quando Maria insistia, trazendo marmitas de "e casa". As olheiras profundas e a barba por fazer denunciavam noites sem dormir direito. Foi numa dessas madrugadas, enquanto observava o rosto pálido de Malíria, que uma enfermeira idosa entrou no quarto. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de culpa e determinação. "Meu nome é Dona Amália", disse em voz baixa. "Trabalhava no Hospital Santa Cruz em 2019. Osíris sentiu seu coração acelerar. "Você conheceu Maria Aparecida?" "Conheci", respondeu, olhando nervosamente para a porta. "E sei o que aconteceu com ela, com todas elas." Nas próximas 2 horas, Amália revelou uma história que fez o sangue de Osíris gelar. O Hospital Santa Cruz, hoje fechado, era palco de um esquema terrível.
Mulheres vulneráveis, sempre pobres, sempre sozinhas, eram internadas com sintomas misteriosos. Algumas desapareciam durante a noite, outras morriam de complicações súbitas. Maria Aparecida descobriu. Amália continuou, lágrimas nos olhos. Ela era diferente. Fazia perguntas, observava. Uma noite, a pegaram mexendo em prontuários, médicos. E Jerônimo, ele trabalhava na manutenção do hospital. Era quem ajudava a fazer as mulheres sumirem. A própria irmã? Osíris sussurrou, horrorizado. Maria Aparecida tinha provas. Ameaçou denunciar tudo. Na manhã seguinte, estava morta. Parada cardíaca, disseram. Mas eu vi quando a levaram. Por que está me contando isso agora? Amália olhou para Malíria, inconsciente na cama. Porque ela me lembra a mãe dela, o mesmo olhar. E porque não aguento mais carregar esse segredo. Nesse momento, Corina entrou no quarto. Havia escutado parte da conversa. Dona Amália, disse suavemente, precisamos do seu depoimento oficial. A enfermeira assentiu, resignada. Vou contar tudo, pelos anos que me calei, pelas vidas que não pude salvar. As revelações de Amália desencadearam uma série de eventos. Nos dias que se seguiram, enquanto Malíria continuava sua lenta recuperação, a polícia descobriu documentos, corpos, evidências que haviam sido enterradas por anos. Jerônimo, confrontado com as provas, quebrou. Confessou tudo, inclusive sua participação na morte de Helena. Ela estava perto demais da verdade, admitiu no interrogatório. Descobriu sobre Maria, sobre o esquema no hospital. Tive que dar um jeito. O acidente de Helena havia sido meticulosamente planejado. Os freios do carro, adulterados. A curva perigosa, escolhida a dedo. Tudo para parecer uma fatalidade. Quando Malíria finalmente acordou, uma semana após a cirurgia, encontrou um mundo transformado. Corina estava lá, junto com Osíris, para explicar gentilmente o que havia acontecido. Sua mãe era uma heroína, disse suavemente. Ela tentou salvar outras mulheres, descobriu coisas que pessoas ruins queriam esconder. Malíria ouviu tudo. Em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto ainda pálido. Ela não me abandonou então? Perguntou finalmente, sua voz rouca. Não, querida. Osíris respondeu segurando sua mão. Ela lutou até o fim para proteger você. A recuperação foi lenta. O coração de Malíria, embora consertado, precisaria de cuidados para sempre. Mas havia uma força nova nela. A síntese, força de quem finalmente conhecia sua verdadeira história. Nas semanas que se seguiram, mais revelações vieram à tona. Entre os pertences de Helena, encontraram um diário detalhando sua investigação. Ela havia descoberto que Malíria era sua sobrinha muito antes de morrer, mas Jerônimo a impedia de se aproximar com ameaças. Ela deixou tudo preparado. Corina explicou, mostrando documentos. Pedidos de guarda, provas contra Jerônimo, tudo. Só não teve tempo de concluir. O processo de adoção, agora respaldado por toda a história revelada, correu com surpreendente rapidez. Em uma manhã ensolarada de primavera, Osíris e Malíria compareceram ao fórum para a audiência final. A juíza, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, sorriu ao ler a sentença. Este tribunal reconhece o vínculo afetivo já estabelecido e, considerando todos os fatos apresentados, concede a adoção plena de Malíria dos Santos, que passará a se chamar Malíria dos Santos Venturini. No caminho de volta para casa, pararam na antiga padaria São José. Egídio não estava mais lá. O estabelecimento havia mudado de dono. No lugar dele, uma jovem senhora os recebeu com sorrisos e pães quentinhos. Sabe, Malíria disse, mordendo um pedaço de pão. Às vezes penso que mamãe e tia Helena planejaram tudo lá de cima. Me levaram até você. Osíris sentiu lágrimas. Nos olhos, talvez tenham mesmo. A mansão dos Venturini também havia mudado.
As cortinas pesadas foram substituídas por outras mais leves, deixando a luz entrar. O antigo escritório de Helena tornou-se uma biblioteca acolhedora, onde Malíria passava horas lendo e desenhando. Maria, que no início tinha suas reservas, agora mimava Malíria como se fosse sua própria neta. Até Altemar, o motorista desconfiado, havia se rendido ao sorriso da menina. Uma tarde, enquanto arrumavam o quarto de Helena, algo que Osíris finalmente teve coragem de fazer, encontraram uma carta endereçada a Malíria, escrita anos antes. Minha querida sobrinha, dizia, se você está lendo isso, significa que finalmente a verdade veio à tona. Quero que saiba que sua mãe foi a pessoa mais corajosa que conheci e que onde quer que eu esteja, quando você encontrar esta carta, nunca deixei de tentar proteger você. Malíria chorou, abraçada a Osíris, mas eram lágrimas diferentes. Agora, não mais de dor, mas de compreensão, de cura. Nos anos que se seguiram, a história de Maria Aparecida e das outras mulheres do Hospital Santa Cruz não foi esquecida. Malíria, quando cresceu, criou uma fundação em nome da mãe e da tia, dedicada a proteger mulheres em situação de vulnerabilidade. O coração que tanto a fez sofrer tornou-se sua força. Formou-se em medicina, especializando-se em cardiologia pediátrica. No peito, além da cicatriz da cirurgia que salvou sua vida, carregava o medalhão que pertencera a Helena. Um lembrete constante de que família vai muito além dos laços de sangue. Osíris, observando a filha se tornar uma mulher forte e compassiva, finalmente entendeu que aquela manhã chuvosa na padaria não havia sido um acaso. Era o destino, ou talvez duas anjas da guarda muito especiais, costurando os retalhos de vidas despedaçadas em algo novo e bonito. Na biblioteca da mansão, o velho livro sobre o jardim secreto ainda ocupava um lugar especial. Suas páginas, marcadas pelo tempo e uso, contavam não apenas a história impressa em suas folhas, mas também a história de uma menina que, como a protagonista do livro, encontrou cura e amor onde menos esperava. E nas noites de chuva, quando o vento soprava entre as árvores do jardim, Malíria às vezes pensava ouvir vozes familiares no sussurro das folhas, sua mãe e sua tia, velando seu sono, orgulhosas da mulher que ela se tornou. Sabe, pai, disse certa vez a Osíris, usando a palavra que agora vinha naturalmente aos seus lábios. Acho que às vezes as pessoas mais quebradas são as que melhor sabem como consertar outras. Osíris, olhando para a filha que o destino lhe dera, não poderia concordar mais. Juntos, haviam transformado dor em propósito, medo em coragem, solidão em família. E assim, na cidade de São Leôncio, a história da menina da padaria e do homem que teve coragem de parar e olhar além das aparências continuou sendo contada. Uma história que lembrava a todos que, mesmo nas noites mais escuras, o amor tem o poder de iluminar o caminho de volta para casa.